Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, capítulo 18, a partir do versículo de número 24 até o 30 de Lucas. O perigo das riquezas é o tema, e Jesus disse assim: vendo assim triste, aqui ele está se referindo ao jovem rico da mensagem anterior, tá? Disse: quão difícil então é entrar no reino de Deus os ricos ou os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um animal de carga no fim de uma viela apertada do que o rico entrar com as cargas da sua fortuna no reino de Deus, naquela porta estreita, porque ele está carregando a sua avareza, a sua falta de justiça, de poder ajudar as outras pessoas. Prefere acumular bens para si. E aí Jesus continua. E ele diz assim, porque ali a ênfase do momento e o que ele perguntou o jovem rico ele diz assim: que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde no versículo de número 26 algo interessante. Ele diz assim: e os que ouviram isso, eles disseram: sendo assim, Senhor, quem pode herdar o reino de Deus? Então Jesus ele diz que um rico não entrará no reino de Deus. E qual era a mente religiosa da época? A mente religiosa da época, ela dizia que se as pessoas são prósperas e abençoadas, com uma vida financeira de excelência, essa pessoa ela tinha direito ao reino de Deus, porque quem dá as riquezas, né, e quem abençoa essas pessoas com essas riquezas e prosperidades é Deus. Então eles teriam direito mais do que qualquer um ao reino de Deus. Por quê? Porque eles eram abençoados por Deus, porque Deus olhava, tinha foco neles, porque eles faziam aquilo que a lei naquela época mandava. Eles cumpriam com rigorosidade a lei, mas eles esqueciam, na grande maioria das vezes, daquilo que era o primeiro mandamento da lei. O primeiro e o segundo mandamento da lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E o segundo maior, amarás ao teu próximo como você ama você mesmo. Então eles amavam muito mais essa riqueza, essa prosperidade, do que amavam as outras pessoas. Por isso Jesus disse àquele homem: você, uma vez que quer ser perfeito, uma vez que você quer realmente entrar no reino de Deus, o que então me falta ainda, além de seguir, né, a palavra de Deus e a lei, que era a regra religiosa da época? Ele disse: olha, pega tudo que você tem e dá para os pobres. Vem e me segue. Mas como ele era avarento, não podia fazer isso. E isso é o que impede muitas pessoas que são prósperas, abençoadas e ricas de entrar no reino de Deus. Porque a porta é estreita e aquela quantidade de coisas que ela vem trazendo em si por causa da sua avareza, por causa da sua prosperidade e por causa da bênção que está sobre elas, e elas acham que por isso, somente por isso, porque Deus abençoou elas dessa forma e desse jeito, elas têm direito ao reino de Deus. Esse era o pensamento da época. E muitas vezes é o pensamento de muitas pessoas no dia de hoje. Ainda mais hoje com a teoria, com a teologia, né, da prosperidade. Mas vamos continuar aqui em frente, porque eu não quero tocar ainda nesse assunto. E aí ele diz assim: então quem pode ser salvo? É a pergunta dos discípulos. Vem cá, se os ricos e religiosos eles não podem ser salvos, quem pode ser salvo? Aí Jesus responde: isso é impossível para os homens, mas para Deus isso é possível. Então somente Deus pode salvar.
Não é porque a pessoa é abençoada, não é porque a pessoa segue a lei, mas é simplesmente porque ela reconhece a Deus. E Deus a chama para isso e faz com que ela seja convencida mediante o Espírito Santo. O entendimento vem. E aí, quando o entendimento vem, ela entende o primeiro e o segundo mandamento. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E aí ela entende isso que Jesus fala com aquele rapaz rico. Pega o que você tem e divide com os pobres. Dá aos pobres. Depois você vem e me segue. Não seja uma pessoa avarenta. Jesus sabia o que estava no coração deles. Mas vamos continuar, versículo 28. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vou dizer para vocês, ninguém que há deixado tudo, mulher, irmãos, filhos, casa, por causa do reino de Deus, ou seja, por causa da obra de Cristo, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir ainda ganhará a vida eterna. Se você ajuda outras pessoas, se você é próspero e faz outras pessoas prosperarem, se você é rico e faz outras pessoas enriquecerem, se você é próspero e ajuda outras pessoas nas suas dificuldades, você vai ter um presente grandioso da parte do Senhor, que é a vida eterna. Se você entende o primeiro e o segundo mandamento, se você reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, e não é uma pessoa avarenta, nem um religioso rigoroso, mas reconhece Cristo e reconhece a impossibilidade de você salvar-se a si mesmo, o reino de Deus é seu. Assim disse o Senhor nessa pequena passagem. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo Teologando a Palavra de Cristo.